O presidente Jair Bolsonaro está avançando nesse discurso golpista, pode não respeitar o resultado das eleições, pode inclusive atuar para que as eleições não ocorram. Existe esse cenário. Quer dizer, enquanto o presidente Jair Bolsonaro avança com esse discurso e, segundo seu ponto de vista, com esse projeto golpista, o ex-presidente Lula continua formalmente fazendo essa pré-campanha, conversando com líderes e diferentes setores da sociedade como uma eleição normal. Você acredita que o ex-presidente Lula tem se posicionado de forma suficiente diante desse risco que você está apontando para a democracia brasileira? Existe algo que o pré-candidato do PT poderia fazer, que o próprio Partido dos Trabalhadores poderia fazer nesse momento? Eu penso que não é suficiente. Eu acho que um problema crônico do lulismo é o problema da desmobilização, né? Tem, de fato, uma relação eleitoral muito forte com amplos segmentos do povo, e, com certeza, isso é um ativo muito valioso para o campo progressista hoje, isso é evidente, já que ele é a única opção que os setores democráticos têm para derrotar o bolsonarismo. Agora, o problema é que, lida como se as eleições estivessem garantidas, né? E dois, que o bolsonarismo não vai ser derrotado se perder as eleições, né? O bolsonarismo ele é um movimento de massas que tem profundas raízes. A gente vê tanto entre proprietários de terra, mas também no meio urbano, entre setores da alta classe média, né? Então, ele vem agindo abertamente pelo golpe de Estado, e a maior parte da esquerda vem tomando como um simples blefe e dando como garantida as eleições, né? Eu acho que seria necessário, pelo menos, um duplo movimento, né? Por um lado, conseguir um amplo pacto com as forças, com as candidaturas e com as forças comprometidas com a defesa do processo eleitoral e com a democracia, como eu mencionei antes, mas também é importante que essa candidatura do Lula impulsione, tente converter aquilo que é sua força eleitoral em força política organizada, né? Que seja capaz não apenas de frear, de conter e derrotar politicamente o golpismo, do bolsonarismo, mas também até mesmo de construir força para empurrar a candidatura e um plano de governo em torno de um programa mais avançado de reversão das reformas neoliberais dos últimos anos e de uma política econômica e social mais progressista. O bolsonarismo é um movimento de massa que persistirá após as eleições. E no caso de um governo frustrante, que desmobilize o apoio social, a gente não precisa ir longe. O que aconteceu com a Dilma no seu segundo mandato, quando a política de austeridade se tornou um obstáculo para a mobilização nas ruas. Então, a repetição desse cenário em uma possível posse governo do Lula é ainda mais perigosa, porque vai se deparar com um movimento fascista que não tinha, ainda não existia naqueles anos do golpe do impeachment, e que em alguns desses países aqui do continente não existe de maneira tão forte como no Brasil, né?